o psiquiatra forense tem que falar várias línguas. Quando eu falo várias línguas, é falar em português, mas a gíria, Claro. as várias gírias, que são várias. Você tem uma gíria de cadeia que é diferente de uma gíria por exemplo, de uma periferia, etc. Você tem que saber falar tudo. Eu, na minha época de manicômio, eu sabia falar, na época. Hoje não, hoje eu sou monoglota. Perdeu a... Não, perdi porque, enfim, não... Muda muito, né? Muda, mas eu sabia falar na mão. É mesmo? Falar na mão é interessante, porque as celas individuais, quando eles ficam em celas individuais, elas têm só uma aberturinha, então eles põem espelhinho para ver e fala tudo na mão. Ah, tem os sinais. Sinais que, na verdade, é uma corruptela do sinal do surdo-mudo. É mesmo? Mas é corruptela, né? Tá. Então você tem que saber falar, dá para falar bem. Então todos eles falam de longe, às vezes na velha penitenciária do Estado, e no presídio, na penitenciária feminina, no caso de detenção feminina e penitenciária do Estado, tinha uma diferença longe, mas ele falava na mão. Caramba. É interessante. São os fascínios da psiquiatria forense. Claro, ou você pergunta para mim, Guido, o que você gosta? Eu gosto da psicopatologia. Eu não gosto, por exemplo, do crime que foi assim, assado. Não tenho. Isso Como a mente funciona. Eu vejo o crime apenas e tão somente como uma fotografia exata e em cores daquele momento. Entendi. E não dá mais para simular, porque acabou. Foi revelado já. Foi revelado. Então, se você souber ver aquela fotografia exata e em cores do comportamento, e quem manda no comportamento é o psiquismo, você vai ter dados psicológicos. Não é que você vai ter um diagnóstico, mas você tem crimes, multiplicidade de golpes, ausência de premeditação, não esconder o corpo, ferocidade na execução, foi preso ali perto, agiu sozinho, é um tipo. Entendi. Outro tipo, um só tiro, agiu junto com comparsas, escondeu o corpo, premeditou, é outro tipo. São psiquismos diferentes, que já vão te dando Porque a psiquiatria, posso falar uma coisa com toda honestidade para você, a psiquiatria, ela não é difícil. Ah, é? Não. Me parece uma coisa tão absurdamente complicada. Não é. Não é, porque ela é padrão. É como, por exemplo... É reconhecer padrões, é um trabalho de reconhecer padrões. Claro que você... Igual todas as especialidades médicas. Claro que tem horas que refoge, tem horas que complica, quadros híbridos, mas todas as especialidades médicas, elas são iguais. Elas têm aquele determinado padrão. Claro, a experiência te leva a determinados casos que são, às vezes, sui generis, que te dão mais trabalho. Mas o geral, não. Entendi. O geral é aquilo. E nessa história da psicologia forense, eu não sei qual seria o nome disso, quando que a gente começa a catalogar, quando que a gente começa a entender que existem sociopatas ou condutopatas, quando que começa a gente falar, epa, tem gente que tem um tipo de ação e repete esse... Quando começa isso? É assim, todas as vezes que existe uma suspeita de insanidade ou de um condutopata ou de um doente mental, Sim. todas as vezes que o juiz, o promotor ou o advogado suspeitam que pode ser coisa de doença mental, de transtorno mental, porque pode, às vezes claro. Um crime inusitado, uma coisa aberrante, etc., pode. Então, todas as vezes que existe essa suspeita, é instaurado no processo algo chamado incidente de insanidade mental, ou seja, é aberto um incidente de insanidade mental, é nomeado perito, e o perito vai lá e examina e vê se tem ou se não tem. Se é ou se não é. E articula essa parte médica com a parte jurídica, que é o que faz o psiquiatra forense. Mas o que o psiquiatra forense vai ver? Qual que é o caminho? O que ele quer saber? Quando ele está examinando, quando ele está vendo, o que ele quer saber deste indivíduo para articular Exato. Esse achado médico com o achado jurídico? Duas coisas. São os dois grandes
como estão os dois grandes pilares da normalidade mental humana. Quais são esses dois grandes pilares da normalidade mental humana que o psiquiatra forense vai ver no seu exame? Primeiro, capacidade de entender aquilo que fez. Ele entendia que ele estava matando esse indivíduo, um pai de família, isso, aquilo, aquele outro, ou ele matou porque ele escutou uma voz dizendo que aquele indivíduo estava perseguindo, ou estava pondo veneno na comida, ou estava querendo, etc. Se for esse entendimento, se ele vir que é um entendimento delirante e alucinatório, obviamente que ele não entendia. Ele entendia delirantemente e não logicamente. Então aí tem problema nesse pilar, que é o grande pilar, que é o pilar da capacidade de entendimento, chamado razão. Tá. Ele vai palmilhar, examinar, ver como é a razão daquele indivíduo em face do crime. Esse é o primeiro pilar. O segundo grande pilar, capacidade de se determinar, ou seja, de agir de acordo com esse entendimento, que é o livre-arbítrio. É a capacidade dele agir livremente. Por exemplo, quando que ele tem entendimento e não tem determinação? Tá certo? Ele entende. No caso da droga, que a gente começou a falar. Eu sei que a droga me prejudica, eu sei que a droga está acabando comigo, estou perdendo amigo, família, etc. e tal. No entanto, não consigo largar. Não, porque eu sou escravo. Você quer ver um outro? Ciúmes patológico. Eu até entendo que essa minha mulher, etc., mas aí já é delirante. Tá certo? No ciúmes patológico, eu já começo a achar uma série de coisas que não são coisas absurdas sobre essa mulher. Ele começa a fazer ligações que não existem. Não existem. Qualquer coisa eu vou contar uma para você, que eu tive um caso que um delirante patológico de ciúmes, delírio de ciúmes, um delírio patológico, ele espalhava pó, como é que chama essa? Farinha. Farinha? Farinha. Na frente da casa para surpreender possíveis pegadas do amante. Nossa! E não tinha nada disso. Que ideia maravilhosa. Vou usar aqui com vocês aqui. Outra, ele, por exemplo, a mulher se voltasse com, digamos, com olheiras. Sei, ele já associava. É a prova. Para ele não é dúvida, é prova. Não, é prova. Então ele não tem entendimento. E aí na verdade, não se liga a feminicídio. O feminicídio eu mato porque eu detesto a mulher, ela merece morrer mesmo. Entendi. Ou por que ela não atendeu aos meus pedidos, ou por que está me deixando, ou quer ficar com o meu dinheiro. Isso é outra coisa. Nesse caso eu estou falando de um... Esse é um crime delírio comum. Não. Nesse caso, o delírio de ciúmes é outra coisa, é uma doença mental. Entendi. É uma ruptura com a realidade. Normalmente são o nome que se dá técnico é paranoia. É. É uma paranoia. Paranoia é um delírio crônico, sistematizado, como se fosse um tumor encapsulado dentro do seu psiquismo. Você é uma pessoa normal. Você vai fazer ginástica, você vai trabalhar, você vai conversar com seus amigos, você vai fazer o seu programa, você vai fazer tudo. Mas pergunta como vai sua mulher. Como é que vai sua mulher? Desgraçado. Está querendo sair com ela? Por que ele está querendo saber? Nossa. É assim que funciona. Por quê? Está encapsulado. Se você toca, ele explode. Entendi. Entendeu? A psiquiatria é fascinante, mas eu volto a insistir, ela não é complexa. Eu espero que entre os espectadores, quem sabe se não vai estimular Com alguns certeza. psiquiatras forenses, que está faltando, psiquiatras forenses vocacionados.